Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, crianças. Ih, tá fraquinho, vocês estão cansados? A paz do Senhor, criança. Quem tá feliz com Jesus dá um brado de vitória. Glória a Deus. Aleluia. Pra gente iniciar, vamos louvar? Vocês não estão cansados, né? Porque a Bíblia diz assim: todos sei que louve ao Senhor. Tem alguém aqui sem respirar? Não estou vendo ninguém morto. Então estou respirando, né? Então vamos louvar? Só que antes da gente louvar, eu vou convidar 2 amiguinhos para nos ajudar. Que é a Dona Bíblia e o seu relógio. Vamos chamar? Vem, Dona Bíblia. Vem, seu relógio. Só que andem mais rapidinho. Fale para eles, vem mais rapidinho o relógio. Apressa esse ponteiro. Vamos adorar o Senhor. Quem aqui gosta de ler a Bíblia? A Bíblia tem tantas histórias lindas, né? Então vamos louvar? Vamos lá. Todo mundo. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão.
velha. Hoje eu descobri que a tia tá ficando velha, né? Só tem carinha de nova, mas tá ficando velha. Vamos lá pro segundo louvor. Quem quer morar no céu? Eu! Então vamos louvar ao Senhor. Da igreja, né? Essa é a nossa expectativa, por isso que nós estamos aqui. Porque nós queremos ir morar com Jesus no céu. E lá nós adoraremos Ele a todos sempre. Glória a Deus. Mas agora chegou a hora da palavra. Vamos dar tchau então para o seu relógio? Tchau, seu relógio. Tchau. Daí você volta depois. Tchau, dona Bíblia. Você volta no final. Glória a Deus, aleluia. Antes da gente iniciar, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a tia Isabel, né, que desde o ano passado ela estendeu esse convite tão precioso. E eu estava orando essa semana, e eu falando com Deus assim: Senhor, por que eu? Porque a gente sabe que no campo de Santa Catarina tem tantas e tantas tias maravilhosas. Tias usadas por Deus, tias e tios usados por Deus. E eu lá orando e falava: Senhor, por que eu? E o Senhor então, Ele me fez voltar no meu pensamento. E eu lembrando da minha infância. Eu me lembrando daquela criança pequenininha, aquela menininha pobre, aquela menina sofrida, que sofria dentro da sua casa a agressão de um pai que era alcoólatra, uma menina cheia de medos, uma menina que não via esperança para um futuro melhor. Essa menina, ela subia em cima de uma copinha de uma árvore,
porque ela achava mais segura a copinha daquela árvore do que dentro da sua casa. E naquela copinha ela olhava o asfalto longe, aqueles carros indo, e ela falava, um dia eu vou sair daqui. E então quando eu orava ali, falava, Senhor, por que eu? O Senhor, porque desde esse tempo eu estive contigo. Eu tenho algo na tua vida. E o tema é a oração. E se hoje eu estou aqui, crianças, tias, tios, pastores, se hoje estou aqui é porque eu sou fruto de oração. Eu sou fruto de oração de uma mãe que não parava de orar e clamar no momento que eu me desviei dos caminhos do Senhor. Então a oração de uma mãe, ela é tão importante na nossa vida. A oração de um pai, de uma mãe é tão importante. E eu fui alcançada dentro da salinha. Dentro da salinha dominical, eu tinha tanta alegria de ir na salinha, que era nos domingos de manhã. E lá, eu ouvia acerca de um pai. Mas não aquele pai que eu tinha dentro de casa, mas um pai que me amava. Um pai que estava ali presente em todos os momentos da minha vida. E sabe que antes de eu dormir, quando eu tinha muito medo, eu colocava uma cadeirinha do lado da minha cama e falava, Jesus, senta aqui enquanto eu durmo. E a minha fé era tão grande que eu sabia que Jesus estava ali enquanto eu dormia e Ele me guardava. E no outro dia levantava para continuar a jornada. Então eu louvo ao Senhor por estar aqui. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade dos pastores dessa casa por abrirem as portas para estar aqui. E o meu coração e o meu anseio é que cada um de vocês estejam com a mente e o coração bem aberto a tudo aquilo que o Senhor quer falar ao coraçãozinho de vocês, do menor ao maior. E para nós iniciarmos a palavra, o tema se encontra lá em Mateus. Eu vou precisar de 2 tias para me ajudar aqui. O tema é Mateus 7,7 que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Vamos de novo? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Essa passagem, ela vai fazer parte do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Mas, tia Kelly, o que é o Sermão do Monte? Sermão do Monte é os ensinamentos, é os discursos que Jesus, ele falava para os seus discípulos, para a multidão que o seguia, acerca dos valores eternos do reino de Deus. Era ensinamento de como eles deveriam ser como verdadeiros discípulos. E nesse versículo nós vamos aprender 3 pilares muito importantes para a nossa vida. Uma de cada lado. Há 3 pilares muito importantes nessa palavra. Há 3 palavras muito importantes. Qual que é a primeira? Pedi. Qual que é o segundo? Buscar. E qual que é a terceira? Bater. São 3 pilares importantes deste versículo. Mas, tia Kelly, para quem nós devemos pedir? Para quem nós devemos buscar? Para quem nós devemos bater? É sobre o que Jesus estava falando? E olha o que o versículo 8 vai nos falar. Olha que importante o versículo 8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhes
Então a quem que nós vamos pedir para nós receber? A quem que nós vamos buscar para nós encontrar? E para quem que nós vamos bater para que seja aberto? Jesus, então, Ele está incitando, Ele está encorajando, Ele está ensinando eles acerca do que? Oração. Vou pedir para você segurar aqui. Oração é quando nós falamos com Deus. Oração é quando nós conversamos com o Papai do céu. Quando acontece algo tão precioso para nós, no final de semana, o que a gente quer fazer? Quer correr contar para quem? Para o nosso melhor amigo, para a nossa melhor amiga. Vem aqui, amiga, aconteceu uma coisa tão legal, eu quero contar para você. Vem aqui, meu amigo, aconteceu uma coisa tão legal, eu preciso compartilhar com você. E a oração, ela é a mesma coisa. Deus, Ele quer ser teu amigo. Ele quer ouvir você contar como foi o teu dia. Como você passou o teu dia. Mas tia Kelly, Ele não é onipresente, Ele não é onisciente, Ele não vê tudo, Ele sabe como foi meu dia. Mas Ele quer ouvir a tua voz. E desde o princípio de todas as coisas, o Senhor já tinha prazer em ouvir o homem, a sua criação. Porque na viração do dia, Ele descia do céu, Ele pisava na terra e Ele se relacionava com Adão e Eva. Mas quando Ele descia, Ele ia lá para quê? Para ver se Adão estava cuidando bem dos bichinhos? Ele ia lá para ver se Adão estava cuidando bem das florzinhas? Não, Ele queria saber como Adão estava. Relacionamento, amigo, conversa. E Jesus, Ele quer conversar contigo. Ele quer conversar comigo, Ele quer ouvir a tua voz. Qual foi a última vez que você falou com Deus? Qual foi a última vez que você contou algo que aconteceu na tua vida para o Senhor? Esse você guarda para você, até o final. Mas eu quero trazer acerca da palavra. Pessoas que viveram experiências tremendas com o Senhor acerca da oração. E quando eu olho a palavra pedir, nós lembramos de uma mulher que sofreu, uma mulher que se chamava Ana. Ana, ela era casada com Eucana. E Eucana, ele tinha duas esposas. Penina, que tinha filhos. E Ana, que não tinha filhos. A palavra de Deus vai nos contar que Deus havia cerrado a madre de Ana. Mas tia Kelly, o que é cerrar a madre? Ela estava impedida de ser mãe. Então, naquela época, uma mulher que queria ser mãe e não podia, ela se sentia vulnerável, ela se sentia excluída, ela se sentia rejeitada. E pensem vocês, então, como não era o coraçãozinho dessa mulher. Ela vivia junto com uma outra esposa do seu marido, e ele tinha vários filhos com ela, e ela não tinha filho nenhum. Essa mulher, ela provocava Ana. Ela zombava da situação de Ana. E ela então estava muito amargurada da sua alma por ela não poder ser mãe. Mas a palavra de Deus vai nos contar que uma vez ao ano, Eucana pegava sua mulher e sua família e subia até Siló para oferecer sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso. Então Ana, quando ela subia, ela tinha que ouvir as afrontas da sua rival Penina, que ali afrontava ela constantemente por tudo aquilo que ela estava passando. Mas Ana,
com o seu coração aflito, com sua alma amargurada, ela se ajoelha diante de Deus e ela começa a pedir. O que ela pede? A Bíblia fala que ela chora, que ela se derrama aos pés do Senhor, crianças. Ela não foi pedir para Eucana, ela não foi pedir para o profeta Eli, ela foi direto à fonte. Ela foi direto àquele que poderia ouvir e dar o que ela precisava. Ela pediu a Deus um filho. Ana, ela faz primeiro um pedido. Ela fala: Senhor, lembra-te de mim. Nós orando: Senhor, olha para mim, olha para a minha situação, olha como eu estou. Senhor, lembra-te de mim. Eu preciso, eu quero um filho. E ela ainda foi específica: eu quero um filho varão. Mas quando ela faz esse pedido, ele vem junto com um voto. Qual foi esse voto? Se o Senhor me der um filho varão, eu vou-lo entregarei, para que ele venha te servir. Ana, ao mesmo tempo que ela pede, ela entrega. E ela chorava, ela se derramava na presença de Deus de tal forma que o profeta Eli olhou para ela e falou assim: mulher, aparta de ti o vinho, porque ela parecia que estava embriagada. E ela falou: não, não, profeta, eu não estou embriagada, eu estou com minha alma aflita. Então ali, diante daquele pedido, o Senhor a concedeu a sua bênção. E passado dias, Ana, então, ela engravidou e teve o seu filhinho. Eu fico imaginando, crianças, a alegria daquela mãe que tanto sofreu, que tanto foi humilhada. De repente está ali com o seu filhinho nos braços, podendo contemplar o milagre do Senhor na sua vida. Por quê? Porque ela foi direto à fonte. Ela sabia que Deus era o Deus do milagre. Ela sabia que Deus era o Deus que ouviria o seu clamor e o seu pedido. E acima de tudo, Ele ouvia o seu coração. A alegria daquela mãe. O Senhor transformou aquela mulher com o coração aflito, amargurado, colocando paz no seu coração e alegria. E ela honrou, ela cumpriu com o voto que ela fez. Porque ela poderia dizer assim: não, mas agora que eu tenho meu filho, que eu tanto pedi, agora eu não vou entregar ele. Não, eu quero ficar com ele para mim. Mas não, quando chegou o tempo, ela entregou Samuel para o templo, e lá ele ficou e foi ensinado e se tornou um grande profeta do Senhor. Aleluia. Deus quer que a gente peça para Ele. Pedi não recebeis, porque pedi mal. Não é para você pedir para o teu amiguinho, não é para você pedir para a tua amiguinha. É você pedir para o Senhor, que Ele quer ouvir. E Ele vai dar conforme a vontade dEle. Nem sempre o que a gente pede vai ser de acordo com a nossa vontade. Ela precisa estar alinhada com o céu. E o Senhor vem e abençoa. O Senhor vem e opera. O Senhor vem e opera milagres e maravilhas na nossa vida. Mas nós precisamos ir direto à fonte. Aleluia. Para não se demorar. Buscar. Quando eu olho a palavra buscar, eu lembro, sabe de quem? Daniel. Quem não conhece a história de Daniel? Daniel, ele era um jovem que fazia parte da realeza de Israel. Ele era um jovem nobre. Mas Nabucodonosor invadiu e levou ele cativo.
E ele foi levado para a Babilônia cativo. E lá ele passou a ficar, e ele foi treinado, instruído para servir ao rei. Só que Daniel, dentre tantos, ele se destacou pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pela sua interpretação. E da onde que vinha a sabedoria de Daniel? Da onde vinha o dom de interpretação de Daniel? Vinha de Deus. Porque Daniel, desde muito novinho, ele conhecia o Deus de Israel. Ele buscava o Deus de Israel. Então Daniel, a história vai contar que ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida de busca ao Senhor. E ali ele orava 3 vezes ao dia. Mas armaram uma cilada para ele, porque não queriam mais ver ele orando. Então o rei Dário fez um decreto, que se alguém fosse pegar orando a outros deuses, seria lançado na cova dos leões. Mas Daniel, ele tinha uma convicção tão grande de quem ele servia. Ele tinha uma fé inabalável no Deus de Israel. E ele não se acovardou diante da perseguição. Ele não se acovardou diante daquele decreto do rei. E ele continuou orando e buscando ao Senhor. E então foram até o rei e contaram que Daniel continuava orando. E eles, o que fizeram com Daniel? Lançaram na cova dos leões, como todas as crianças já sabem. E lá dentro da cova dos leões, o Senhor fechou a boca do leão. E nenhum dano se achou em Daniel. E aqueles homens que tinham acusado Daniel foram lançados na cova dos leões, e todos eles foram devorados. Mas em Daniel não aconteceu nada. Mas o que tem a ver isso, tia Kelly, com a oração? Quando nós buscamos o Senhor, quando nós oramos a Ele com devoção, o Senhor, Ele não vai nos isentar de passar por dificuldades na nossa vida. Ele não vai nos isentar de passar por lutas, mas Ele vai estar conosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E então, nós temos essa certeza que no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas lutas, no meio das nossas batalhas, o Senhor está conosco. Quando você está passando um problema na escola, uma dificuldade, talvez um coleguinha está falando algo contra você, Deus está contigo. Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer, mas nós precisamos buscar o Senhor. E o bater me faz lembrar da parábola do amigo importuno. Essa parábola que se encontra lá no livro de Lucas. Ela vai contar, Jesus estava contando acerca de um amigo que chegou de viagem, chegou meia-noite na casa do seu amigo, e ele ali com fome, mas o amigo não tinha nada para dar de comer ele em casa. E então esse amigo sai correndo para a casa do seu outro amigo, e bate na casa dele meia-noite. Tó, 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 tó. Amigo, dá-me pão, empresta-me 3 pães, porque chegou um amigo meu, e ele está com fome, e eu não tenho nada em casa. E então aquele amigo já está deitado e fala, não, eu não vou sair, eu não vou me levantar, eu já estou deitado. Os meus filhos já estão todos deitados. E aquele amigo continua batendo, mas amigo, eu preciso desses pães, eu não tenho nada em casa. E ele continua batendo, insistindo e batendo, até que o quê? Pela insistência, o amigo se levanta e ele dá os pães para aquele amigo ir. Aqui Jesus está falando essa parábola acerca também da oração. Qual é a porta que nós precisamos bater? É a porta do céu.
Só que essa porta, crianças, ela nunca está fechada. Nós temos acesso ao Pai. Então Ele quer que você bata nessa porta. Mas a bênção não veio. O milagre não aconteceu. O Senhor ainda não alcançou meu pai. O Senhor ainda não alcançou minha mãe. Mas continua batendo. Que o Senhor vai operar um milagre. Continua batendo, mãe. Continua batendo, pai. Continua batendo, líderes e tias do ministério infantil. Continuem batendo nessa porta. Que o Senhor vai abrir a porta dos céus e vai derramar as bênçãos. Vai derramar a cura. Vai derramar um milagre. Mas precisamos continuar insistindo e batendo. Que o Senhor, Ele é o pão da vida. Aleluia. Elas devem estar cansadinhas. Obrigada, irmãs. Pode colocar aqui. Aleluia. E acerca da oração, eu quero falar para vocês o que acontece quando nós oramos. O que acontece? Sabiam que quando a gente ora, o céu se move? O que acontece? Sabe o que acontece? Nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós dobramos nossos joelhinhos e oramos, mais nós nos aproximamos de Deus. Sabe o que Deus faz? Ele tira ali todas aquelas coisas ruins de dentro de nós. Tudo aquilo que não é para fazer parte ali dentro de nós. O nosso ego, as nossas vaidades, o nosso orgulho. Tudo aquilo que não faz parte do nosso coração. O que Ele faz? Ele arranca, Ele remove, Ele tira. E Ele vai colocando um pouquinho, cada vez mais dEle dentro de nós. E vai nos transformando, e vai nos renovando. E nós vamos sendo renovados e transformados através do Senhor. O que mais acontece quando oramos? Alimenta a nossa alma. Quantas vezes estamos cansados, quantas vezes estamos desanimados, quantas vezes estamos por aqui para desistir. Mas quando dobramos nossos joelhos, o Senhor vem e nos alimenta a alma. O Senhor vem e nos renova novamente. E nós saímos fortalecidos, alimentados pela presença dEle. O que acontece quando nós oramos? Traz resposta. Quando nós oramos, recebemos resposta do céu. A resposta às vezes demora um dia, uma semana, um mês, talvez anos. Mas nós recebemos a resposta. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E o Senhor vem e Ele opera em nossas vidas e traz resposta em nossos corações. O que acontece quando nós oramos? Ele nos conforta. Quantas vezes passamos por momentos difíceis, principalmente de perca, quando perdemos alguém que nós tanto amamos, quando alguém parte, ou quando alguém vai embora que nós tanto amamos, o Espírito Santo Consolador, Ele nos conforta. Jesus, quando Ele foi assunto aos céus, Ele falou: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu deixarei o Espírito Santo Consolador. Então, quando nós dobramos nossos joelhinhos, quem está conosco é o Espírito Santo. Ele está nos confortando, Ele está nos amparando, Ele está conosco ali em nossos momentos de dor, de dificuldade. E Ele vai nos dando o consolo que precisamos. O que acontece quando oramos, crianças? Ele nos renova. Ele nos renova. A palavra de Deus diz que somos renovados através da palavra todas as manhãs. Ele nos transforma, somos transformados. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós dobramos nossos joelhinhos, nós reconhecemos que precisamos dele na nossa vida e somos transformados. O que acontece quando nós oramos é poder de Deus. Quem aqui já teve experiência na madrugada com o Senhor? Deus quer ouvir tua oração também de madrugada.
O meu menino, ele sempre levantava de madrugada orar comigo. E ele viveu experiências sobrenaturais com o Senhor. O Senhor, Ele quer ouvir e quer derramar do seu poder sobre cada um de nós. Vivemos experiências com Ele, sermos cheios do poder dEle, para vencermos as situações desse mundo. E o que acontece quando você ora? Você fica parecido com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tinha prazer de falar com o Pai. Todas as oportunidades que Jesus tinha, Ele se retirava e ia falar com o Pai. Ele amava estar na presença do Pai. Então, quando nós oramos, nós também precisamos ter essa vontade de estar na presença do Pai. Então, nós ficamos cada vez mais parecidos com Jesus. E quando nós oramos, então, somos revestidos, guardados, protegidos por Deus. Vem aqui, tia. A oração, ela se torna como um escudo para nós. Vocês sabiam disso? A oração, ela se torna um escudo, porque estamos sendo protegidos por Deus. Quando vem as setas do inimigo sobre nossas vidas, quando vem os medos, não chega. Quando vem a mentira, quando vem as dúvidas em nosso coração, quando vem as malícias, quando vem o orgulho querer tomar conta do nosso coração, quando vem a inveja em nosso coração, quando vem pensamentos de suicídio em nosso coração, quando vem a culpa, quando vem as tentações, quando vem as ideologias que estão sendo implantadas, quando vem a rejeição, Ele serve como um escudo de proteção, porque estamos guardados, estamos protegidos, estamos revestidos do poder de Deus, e o mal não vem. Ele até pode tentar, mas ele não vem. E eu quero falar isso para vocês, crianças. Lembra que eu falei para vocês lá do início de tudo? O porquê que nós precisamos estar revestidos? Porque Deus, quando Ele tinha um relacionamento com Adão e Eva, tinha alguém ali que estava olhando e não queria aquele relacionamento, que era Satanás. E então ele vai como na serpente até Eva e faz o quê? Ele vai destruir o relacionamento do homem com Deus. Mas Satanás está lá na serpente. A Bíblia vai contar que ele foi e obrigou a Eva a comer a fruta. Eva, coma a fruta, senão eu vou te picar um monte e você vai morrer com o meu veneno. Fez isso. A serpente fez isso, ameaçou Eva. Não. A serpente, ela foi de um jeitinho bem doce no vidinho da Eva ali. Ei, não tem problema não. Não tem problema nenhum, pode comer. Vocês não vão morrer. Vai te abrir um entendimento do bem e do mal. Vocês vão ser parecidos com Deus. Vocês não vão morrer. Aquilo foi como uma voz suave no ouvido da Eva, aquilo que ela gostou de ouvir. Porque é isso que Satanás ele faz. Ele não vai te obrigar a fazer algo. Ele vai te mostrar de uma forma prazerosa para você sair da presença de Deus. Então Eva, ela vai até Adão e os dois comem do fruto e o pecado entra no mundo. Mas e hoje? O inimigo ele vai se manifestar de uma forma, ele vai vir como uma serpente para te induzir a pecar? Primeiro que se chegar uma serpente perto de nós, nós nem vamos chegar perto, né? Quanto mais falar no nosso ouvido, eu ia sair correndo. E vocês? Vocês iam deixar uma serpente vir falar com vocês? Não. Sabe qual que é a arma que Satanás está usando nessa geração? Nós somos a geração mais distraída.
desse último tempo. E a arma que Satanás está usando para nos distrair e nos tirar da presença do Senhor está aqui. Essa é a principal ferramenta, porque é prazeroso o que está aqui. É gostoso ficar no celular horas e horas. É gostoso. E isso está cada vez mais nos distraindo e nos apartando de estar na presença de Deus. As distrações, crianças. Quantas horas nós passamos no TikTok? Nós passamos horas e horas ali na frente do TikTok vendo videozinhos e videozinhos e videozinhos. E quanto mais videozinhos a gente vê, mais a gente quer assistir. Porque é prazeroso. Eu já ouvi tantas pessoas falarem assim, mas a vida está tão difícil. Deixa eu ter um momentinho de lazer. Mas é nesse momentinho de lazer que o inimigo vem, vai semeando e minando a nossa mente. Porque nesse TikTok não tem nada de bom para nos acrescentar. E o Instagram? Quantas horas nós passamos na frente do Instagram vendo e cuidando da vida dos outros? Estamos ali olhando status de pessoas que nem sabem que a gente existe. Passamos horas e horas ali. Que era um momento para estarmos na presença daquele que sabe o teu nome. Estão horas e horas curtindo vidas de pessoas que nem te conhecem. E aquele que te conhece lá de cima, que sabe o teu nome, está esperando você para ouvir a tua voz. Aleluia. O Facebook não é diferente. Ficamos horas e horas no Facebook. Ficamos horas e horas assistindo uma série. Às vezes vamos até madrugada ali maratonando uma série. Mas é tão bom. Séries às vezes com violência, com mal. E nós estamos ali perdendo tempo. Quantas crianças não estão horas e horas na frente de um jogo? Jogo do qual te ensina a matar. Mas é tudo de mentira. Quantos adolescentes incitados pelos jogos online, não entraram em escolas e não fizeram massacre. E nós estamos perdendo horas e horas e aprendendo algo que não edifica a nossa vida. Crianças, isso aqui é muito sério. Porque são coisas que estão minando a nossa mente. Estão minando os nossos corações. Thomas, vem aqui, meu amor. E sabe o que acontece? Nós estamos nos distanciando do Senhor, nos distanciando porque nós não temos mais tempo para Ele. E começamos a carregar fardos em nossas vidas. Estamos acorrentados pelos prazeres desse mundo. Porque nós não temos mais tempo de orar, nós não temos mais tempo de ler a Bíblia, nós não temos mais tempo de buscar a presença do Senhor, nós estamos distraídos demais, e aonde o pecado está entrando, assim como o pecado entrou no jardim do Éden e destruiu a perfeita relacionamento do homem com Deus, da mesma forma o Satanás está entrando e destruindo o teu relacionamento com o Pai. Ele está nos afastando da presença do Senhor. Mas qual é a nossa escolha? A distração ou a devoção? Ana recebeu um milagre que ela tanto desejava porque ela estava na presença de Deus. Daniel, ele foi liberto da cova dos leões, saiu sem um risquinho, sem uma mordidinha, porque estava buscando Deus Todo-Poderoso. Aquele amigo importuno, ele bateu e recebeu o pão, porque ele buscou e insistiu. E o Senhor quer que você insista na presença dEle. Até quando vamos ficar distraídos, longe da presença do Senhor? Aleluia. Aleluia. Mas
O Senhor, Ele quer fazer algo na tua vida nessa noite. Vocês viram que lindo que foi hoje? Quantos presentes nós recebemos? Quantos presentes nós recebemos quando nós entramos na presença do Senhor? Sabe qual o presente que a gente recebe quando a gente entra na presença do Senhor, crianças? Vocês sabem o que a palavra oração ela significa no grego? Ela significa vida. Então, se nós estamos orando, nós temos vida. Mas se só nós não oramos, nós estamos mortos espiritualmente. Então, quando nós chegamos na presença do Senhor, nós recebemos vida. Quando nós oramos, o que nós recebemos? Esperança. A esperança que Ele vai voltar. A esperança que Ele vai vir buscar a sua igreja. A esperança que tudo isso aqui vai passar e logo nós vamos subir. O que nós recebemos quando nós entramos na presença do Senhor? Nós recebemos amor, porque Deus é amor. E Ele ama aquele que o busca e busca de todo o coração. O que nós recebemos quando entramos na presença do Senhor? Recebemos salvação. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é na oração que a gente entrega a nossa vida para o Senhor. E recebemos salvação. E sabe o que acontece? Vocês sabem o que acontece quando nós oramos? Cadeias são quebradas, correntes são quebradas. E o Senhor, então, Ele troca as nossas vestes. Ele tira toda a culpa, Ele tira todo o pecado, Ele tira todo o fardo pesado. E Ele então nos reveste com as vestes da salvação. Ele muda as nossas vestes e nos dá vestes limpas. Vestes limpas, lavadas através do sangue dEle. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. O sangue que foi vertido na cruz por mim e por você. Ele morreu na cruz para que você, nós tivéssemos salvação e nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E então Ele tira aquelas vestes sujas e nos lava com o seu sangue. E então somos remidos pelo poder de Deus. Aleluia. E algo muito importante acontece. Quando nós oramos, nós temos a expectativa do céu. Mas como vamos ir para o céu se aqui nós não buscamos a presença do Senhor? Então nós precisamos começar aqui. Porque muito em breve, crianças, muito em breve, irmão, pode soltar o som. Muito em breve, nós ouviremos o som. O som que a igreja, que os salvos aguardam. E qual é o som? Qual será que é esse som que a igreja aguarda? Vocês estão atentos? Ou será que nós estamos distraídos que nós não vamos ouvir? Ah, mas está tudo quieto, tia Kelly. Eu não ouço nada. Mas o nosso coração, ele clama. O nosso coração, ele anseia. O nosso coração, ele tem a expectativa do que está por vir. E então nós ouviremos o som. O som da trombeta tocar. Aleluia! Glória ao Senhor quando os salvos ouvirem o som. E nós então seremos arrebatados e seremos levados à presença do Rei.
vou precisar de 2 irmãos aqui. E seremos levados à presença do Rei. Mais um irmão aqui. Quando esse dia chegar, será que estaremos preparados? Será que o nosso coração, ele anseia por esse momento? Será que estamos dispostos a dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, eu quero viver contigo lá no céu. Os dias estão próximos. O relógio já está apontando a hora onde o Rei vai voltar. E será que o nosso coração está queimando por Jesus quando esse dia chegar? Pode colocar o louvor, irmão, o último louvor. Se coloque de pé, crianças. Vai ali em cima, Luiz. Aqui nesse lugar. Aleluia. Presença é real. Como está o teu coração, criança? Como está o teu coração, minha irmã, meu irmão? Vamos juntos. Qual foi a última vez que você dobrou o teu joelho e falou com o Pai? Qual foi a última vez que você se derramou na presença dEle? Aqui nesse lugar. Qual foi a última vez que você falou: Pai, eu te amo. Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu quero ser cheio da Tua presença. Qual foi o momento que você pediu para Ele entrar dentro do teu coração? Quantas coisas nesse mundo estão nos apartando da presença do Senhor, mas Ele está voltando. O Senhor está voltando. Será que quando Ele voltar, então seremos recebidos na glória e seremos coroados por Ele? E Ele nos dirá: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Entra na alegria do Senhor. Entra na alegria do Senhor. Será que nós vamos ser recebidos no céu? Será que o nosso nome está escrito no livro da vida? Será que nós seremos recebidos por Jesus? Como está a tua entrega? Como está o teu coração? O Senhor, Ele te chama. O Senhor, Ele te chama. O Senhor, Ele te chama. Se você quer ter essa vida com o Senhor, vem até a frente. Se você quer ter essa vida de entrega, vem até a frente. Se em algum momento da tua vida você parou, se em algum momento da tua vida você desistiu, se em algum momento da tua vida você parou de orar e buscar, vem até a frente e diga assim: Senhor, eu quero mais de Ti. Pode vir à frente. Senhor, eu quero receber o poder de Deus. Eu quero receber a Tua salvação. Não vai para casa como você chegou. Esse encontro não é um simples culto onde nós estamos todos enfeitados, onde estamos todos decorados. Não, aqui é um encontro com o Pai. A presença dEle é real neste lugar. O Senhor está aqui. A presença dEle está aqui. Como não sentir a glória do Senhor neste lugar? Não fica no teu lugar. Vem e derrame-se na presença do Senhor. Reconheça que nós precisamos dEle. Então nós se encheremos dEle. Oh, aleluia, criança. Se vocês pudessem imaginar o poder que há na oração, o que o Senhor pode fazer através da tua vida, você sendo tão pequenininha. Através da tua oração você pode curar vidas. Eu fui curada através da oração da minha filha quando ela tinha 4 anos de um infarto. O Senhor usa
mas nós precisamos nos derramar na presença dEle. Nós precisamos reconhecer a presença do Senhor. Se entrega nele. Fecha teus olhinhos, criança. Fecha teus olhinhos nesse momento. Todos vocês fechem seus olhinhos. Não olhem lá, mas feche os seus olhinhos. Coloca a mãozinha no coração. Vamos fazer uma oração de entrega. Vamos fazer uma oração de entrega, porque o Senhor está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele quer te visitar e Ele quer fazer morada na sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus querido, Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus querido, por tua infinita bondade e misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, pela tua salvação que nos alcançou. Obrigado, Senhor Deus, pela morte e ressurreição da cruz, Pai. Porque eu não conseguiria, Senhor. Sem ti, Pai, eu não conseguiria. Ah, Deus, o que o Senhor tem reservado para nós, Pai. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para cada criança, para cada vida, para cada irmão, para todos que são salvos e salvas no Senhor. É a vida eterna, Pai. O Senhor, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos tudo que somos e tudo que temos. A nossa vida diante da tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, vem encher essas crianças, Pai, com a tua presença. Vem encher, Senhor Deus, com os seus dons espirituais. Vem usar, Senhor Deus, crianças para serem instrumento das tuas mãos. Assim como Samuel, assim como Davi, assim como foi com João Batista. Usa, Deus querido, essas crianças para levar o Evangelho. Leva essas crianças a anunciar a tua palavra. Leva essas crianças, Deus, para encher, para anunciar. Vem, Senhor Deus, e usa cada uma delas com o teu poder. Oh, Deus querido, aqui eu apresento a vida dessas crianças nas tuas mãos. Ah, se elas pudessem imaginar o quanto o Senhor as ama. Elas não estão aqui por acaso, elas estão aqui porque são escolhidas do Senhor. Ah, Deus, elas poderiam estar em tantos outros lugares, mas elas escolheram estar na tua presença. Vem, Senhor Deus, e enche, Senhor Deus, vai tirando toda a tristeza. E vai colocando, Senhor Deus, a tua unção. Vai enchendo, Senhor, com o renovo. Vem, Senhor Deus, e enche teus filhos e tuas filhas nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti. Enche, Senhor Deus, a vida de cada criança nessa noite. Ah, Espírito Santo de Deus, elas são amadas por Ti. Elas são amadas do Senhor, Pai. Eu coloco a vida delas nas tuas mãos. Livra elas de toda seta de Satanás. Livra elas de todo mal. Livra elas de tudo aquilo que o inimigo quer fazer na vida delas, Pai. E reveste elas com o teu poder. Ah, Senhor Deus, e no final nós ouviremos: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. E então, um a um, irmão, vem só um pouquinho para frente. Um a um, vai entrando. Pode entrar, pode passar, meu amor. Um a um, vai entrando. E vamos entrando e vamos adorando o Senhor. E lá ouvirei, cantaremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Fala para esse pra cá. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Glórias ao teu nome, Jesus. Vai entrando todos vão entrando. Ah, esse dia está chegando. Esse dia está chegando, onde nós entraremos e cearemos com Ele, e com Ele lá viveremos, e o adoraremos para todo sempre. Você crê, igreja? Você crê, igreja? Aleluia,
Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Deixa todas as crianças entrar. Aqueles que ainda não entraram, deixa eles entrar, porque a hora já está avançada. Deixa eles entrar. Jesus disse: deixa vir a minhas crianças e entrem na presença do Senhor, porque Ele está aqui. Glórias ao teu nome. Aleluia. Glórias ao teu nome. Tias, todas as tias do campo, olhem para as crianças que estão aqui. O Senhor confiou algo muito precioso na mão de vocês. Muitas vezes nós nos encontramos cansadas. Tias do ministério infantil, quantas vezes nós nos encontramos desanimadas porque nós não sentimos que temos valor. Fazemos e parece que não tem retorno. Parece que não vemos frutos. Olhem e contemplem os frutos das suas mãos. Dos domingos que vocês se dedicaram e renunciaram um momento com família para fazer a obra do Senhor, para preparar a aula. Olhem aqui, olhem para as crianças que estão ao redor. São os frutos do seu penoso trabalho. Enquanto nós vamos chorando, nós voltamos com os feixes cheios e regozijando na presença do Senhor. Então não desanimem, porque o Senhor colocou essas joias preciosas e Ele, através da vida de vocês, está lapidando essas crianças. E aqui sairão homens e mulheres de Deus, missionários, evangelistas, João Batistas desta geração. Então não desistam, continue, marchem até que o Senhor venha. Aleluia, glórias ao teu nome. Tia Isabel, agradeço a oportunidade. Pastores, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.